Dallas. E hoje nós vamos falar sobre o estudo que eu estou tendo. Toda terça-feira tem discipulado na igreja. Nesse mês de junho, nós estamos tendo discipulado, estudando o livro de Romanos. E a gente estudou o capítulo 1. E a gente passou 2 semanas, 2 terça-feiras, estudando o capítulo 1 do livro de Romanos. E eu vou falar um pouco desse estudo, do que eu aprendi, do que eu absorvi, do que eu tirei para mim, do que eu me alimentei, do que chamou a minha atenção. Mas antes, convido você para você se inscrever no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei, porque quando você deixa o seu gostei, você está dizendo para o YouTube que você gostou do nosso vídeo e quer receber mais vídeos. Então, quando tiver novos conteúdos aqui, vai chegar a notificação para você aí. Fique aguardando. Aproveita e me segue no Instagram, @martindallas, com 2L, vai estar aí na tela para você. Me segue lá, porque lá tem mais conteúdos para você, devocionais diariamente, para você se fortalecer, se alimentar junto comigo da palavra do Senhor. Eu aprendi que a nossa fé, ela é fortalecida, alimentada, ela aumenta quando nós lemos a palavra do Senhor. Porque você está obedecendo algo que Deus mandou. Por exemplo, você lê a palavra e você obedece a palavra botando em prática. E assim a sua fé é fortalecida. Porque você vai estar crendo no que você conheceu, no que você leu. Você vai estar crendo. Isso é fé. Porque fé é o que agrada a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Foi um dos versículos que chamou a minha atenção. Romanos, capítulo 1, verso de número 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que eu não me envergonho do evangelho? No começo eu me envergonhava demais do evangelho, porque eu não sabia o que falar. Eu não sabia como me expressar falando de Jesus para alguém que me viu ali andando do lado dele no mundo errado. Eu não tinha entendimento de como era isso. Depois de um tempo eu aprendi que o Antigo Testamento, antes eu falava qualquer coisa, né? Qualquer coisa, falando de Jesus era qualquer coisa. Só que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo no reino espiritual, vai subindo de nível, vai ficando mais difícil as coisas e a gente tem que estar mais preparado, mais profundo na palavra também, porque o tempo vai passando e não para, a gente não pode parar também, tem que ir avançando também. Então eu aprendi que no Antigo Testamento ele serve, a gente pode usar, não que não esteja valendo mais o Antigo Testamento depois que rasgou o véu ali, a gente tem toda a liberdade de falar com Jesus, com Deus. O Antigo Testamento, hoje em dia, ele é destaque para quem está na igreja, destaque para quem já está há muito tempo na igreja, para quem já está há algum tempo na presença de Deus. Agora, se você quer evangelizar alguém, evangelize falando do Novo Testamento, porque é lá que fala do que Jesus fez, o próprio Jesus fez, né? Do que o próprio Jesus falou, do que o próprio Jesus prometeu, do que o próprio Jesus cumpriu, o próprio Jesus curou e muito mais. Quer chamar a atenção de alguém falando de Jesus, fale do que o próprio Jesus fez nessa terra. É por isso que hoje em dia não podemos nos envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus, olha só, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, ele traz o poder quando você crê.
e não se envergonha do Evangelho, fala mesmo de Jesus, você traz o poder, a virtude de Deus. O poder de Deus entra naquela pessoa que começa a crer. E até em você mesmo fica surpreendido com você mesmo falando de Jesus ali, porque tem coisas novas que Deus revela na hora. Deus revela ali em outras ocasiões, a mesma palavra que você leu, que você meditou, que Deus revelou algo, você se surpreende com algo que Deus revelou novamente, uma nova história. Assim, aquela pessoa que você está evangelizando, falando de Jesus, ela vai ficar surpreendida, vai querer saber mais sobre Jesus. Ela não vai se sentir enjoada daquele assunto, chato aquele assunto. No verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É por isso que não tem que ter vergonha do Evangelho. Você tem que defender o Evangelho. Defenda o Evangelho. Se alguém estiver falando mal de algum crente, de alguma igreja, você, se for para você tem todo o direito de defender, de falar alguma coisa. Você tem todo o direito de dizer: se essa igreja erra, você não pode botar a culpa em Jesus por causa disso. Isso é culpa do ser humano. Talvez você não só conheça, só esteja falando porque você só ouviu alguém falar. Mas vá lá, visita. Visita outras igrejas também, que é para você ver que não é Jesus que é o errado, né? É hoje em dia que muitos estão aí fazendo de qualquer jeito as coisas de Deus, e o pessoal pensa que todo mundo é assim, todo o evangélico, todo cristão é assim. Não é assim, meu irmão. Conheça o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e você vai ver que a culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus. É nós que somos falhos, ser humano que é falho. E como está escrito, o justo viverá pela fé. É porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, um jeito de agradar a Deus é tendo fé. É por isso que ele sempre fala para os discípulos, ele falou lá: homens de pequena fé, meu irmão. Que pequena fé que você tem. Você acabou de obedecer o meu comando, obedecer a minha palavra, e agora você teve fé obedecendo a minha palavra. Você viu o que aconteceu com a sua fé obedecendo a minha palavra? Sua fé se fortaleceu e você andou sobre as águas, Pedro. Você andou sobre as águas. E agora você se distrai com o vento que bate e a sua fé se acaba, fica pequena. Nossa fé tem que ser fortalecida. E como é que a nossa fé é fortalecida? Como eu falei no começo, nossa fé é fortalecida obedecendo a palavra. E assim você não vai ter vergonha do Evangelho, porque você vai ter fé, e a fé vai trazer ousadia, coragem, autoridade para você falar de Jesus. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Tem um amigo que está aí com vergonha do Evangelho? Lança esse vídeo para ele e diz que eu que pedi para você compartilhar para ele. Diz que eu que falei para você mandar para ele. Pode falar para ele vir aqui comigo. Então, me siga no Instagram, lá tem mais conteúdo para você, e até a próxima, em nome de Jesus.